esse ambiente, enche esse lugar. Do Senhor, Pai, abre o nosso entendimento, Deus, abre, Deus, o nosso discernimento, Pai. Que em nome de Jesus nossos ouvidos estejam atentos, Pai, para ouvir a Tua voz, Pai. Assim nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. Oi, gente, como é que vocês estão? Amém. Quem trouxe a Bíblia, eu quero que abra lá em Tiago. Lá em Tiago 1, 2. Amém. Isso. Amém. Aleluia. Tiago 1, versículo 2. Lá no final da Bíblia. Isso. Antes de eu começar, eu quero falar que eu estou aqui pela graça do Pai na minha vida. Porque eu sei que como eu passo, vocês também devem passar. Tem dias que a gente fala para as pessoas, igual eu cheguei perguntando se vocês estavam bem, vocês yes, mas tem dias que a gente só fala isso, mas por dentro a gente está totalmente destruído. E eu quero pedir pro Espírito Santo, sempre que alguém perguntar isso pra vocês, eu quero que ele te incomoda, que se você não estiver bem, você vai falar que você não está bem. E eu falo isso, viu? E eu falo isso por mim mesma, porque eu nunca fui uma pessoa de as pessoas chegarem e falar, você tá bem? Eu falei, tô bem. Eu nunca fui, sabe, de pedir ajuda pra conversar ou de me abrir, entendeu? Porque eu pensava assim, eu já sei o que tal pessoa vai falar pra mim, então eu não preciso falar. Eu falava, sabe, com Deus. É muito importante a gente falar com Deus, mas a gente também precisa abrir o nosso coração para as pessoas certas, para as pessoas que estão ao nosso lado e que a gente sabe que são pessoas certas que vão nos direcionar para o caminho certo, porque falar cura, falar liberta. E eu vou pedir isso pro Espírito Santo, para se vocês não estiverem bem, ele incomoda vocês, assim como ele me incomoda, tá me incomodando também. Amém? Eu não sei se eu leio agora ou depois. Vou ler agora. Fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Confesso que se fosse pra mim escolher, eu não estaria aqui, que eu tenho pavor de ficar falando assim com o microfone. Sou uma pessoa muito tímida. De verdade. Acredito. Não, eu posso estar de boa aqui, mas por dentro só Deus sabe como é que eu tô. Mas enfim, por isso que só vocês podem revelar como é que vocês estão por dentro. Não tem como as pessoas adivinharem. Eu pareço estar calma? Não? Ah, sorry. Enfim, mais pra frente eu falo desse versículo que a gente leu. Eu gosto muito de usar uma comparação com as nossas vidas do processo da borboleta. Eu amo borboleta. Tipo assim, não assim, do bichinho borboleta, mas eu gosto muito do processo da borboleta. Porque quem diria que uma lagarta horrorosa se transformaria numa borboleta tão bonita? E eu gosto muito de trazer isso para as nossas vidas, porque realmente é isso que acontece com a gente. Antes da borboleta virar borboleta, ela passa por um processo. E é assim com a gente. Quando a gente encontra... Gente, presta atenção aqui, tá bom? Em nome de Jesus, que Jesus vai pegar vocês. E é assim com as nossas vidas. A gente está passando por processo constantemente. Quando acaba um, você pensa que não, já começa outro. Porque é assim, a gente era uma pessoa antes de Jesus. Quando a gente encontra Jesus, a gente precisa ser transformado. A gente precisa deixar quem a gente era e passar a ser quem Deus nos chamou para ser. E para isso acontecer, existem processos na nossa vida. E muitas vezes esses processos, muitas vezes não, esses processos são difíceis,
são dolorosos, porque mexe no nosso íntimo, mexe em coisas que muitas pessoas podem não saber da gente, mas Deus sabe, e ele mexe. Uma ferida. Tipo assim, imagina uma ferida bem feia. Aí imagina enfiando o dedo assim na ferida. Eca. Mas não deve doer? Não, não dói. Dói. Quando você bate o dedinho no cantinho lá. E é desse jeito que os nossos processos são difíceis, porque nós precisamos nos tornar quem Deus nos chamou para ser. E nós não podemos pular processos, porque senão a transformação fica pela metade. E eu sei que muitas vezes a gente quer fazer isso. Eu falo por mim, eu nem tô falando de vocês, mas se tá servindo também, amém. Eu falo por mim porque a gente não quer, sabe, ficar sofrendo, a gente não quer abrir mão de coisas que a gente gosta ou de coisas que a gente acha que é bom para as nossas vidas. Mas é necessário pra gente poder ser quem a gente realmente é. E a borboleta, então, eu vou usar a borboleta porque eu acho bem legal e é bem fácil de entender. E a borboleta, antes dela virar uma linda borboleta, ela tem que passar pelo processo, que é de lagarta. Ela entra lá naquele casulo dela pra ela virar borboleta. E a parte que eu quero focar é no do casulo. Então, quando chega a hora da lagarta virar adulta, ela é o momento que ela forma o seu casulo. E o legal é que o mais impressionante é a parte que a gente não vê dentro do casulo. E é a parte que a gente não vê, mas é a parte que a borboleta tá sendo... Não, que a lagarta tá sendo transformada. E eu faço uma pergunta pra vocês. O que seria o nosso casulo trazendo para as nossas vidas? Nosso casulo trazendo para as nossas vidas de hoje é a nossa intimidade com Deus. Não adianta a gente querer ser transformado, porque a gente vai ser transformado. Mas não adianta a gente querer mudar se nós não temos intimidade com Deus. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. E eu falo por mim, eu preciso lutar muito para ter intimidade com Deus. Porque simplesmente tem dias que eu não quero orar, que eu não quero ler a Bíblia, que eu não quero fazer nada. Mas eu sei que isso também não vem, isso não vem da gente. Mas por isso que eu falo, a gente precisa lutar, porque o nosso casulo é a nossa intimidade com Deus. O que vai sustentar a gente, o que vai dar forças pra gente prosseguir, o que vai dar força pra gente estar no limite. E você falar, gente, eu não aguento mais, eu não sei como é que eu tô conseguindo. A gente só vai conseguir com a intimidade que a gente tiver com o Pai. Porque a nossa força vem dele, sozinho a gente não consegue nada. Não adianta a gente tentar, que a gente sempre vai quebrar, desculpa a palavra, tá? Mas quebrar a cara, assim. E é só na intimidade que a gente consegue saber quem Deus é. A gente pode ir em igreja, a gente pode ouvir as pessoas falarem, a gente pode ouvir ministrações, a gente pode ouvir tudo. Mas isso não é o suficiente. É bom, é ótimo ouvir você falar de Deus. Mas isso muitas vezes não vai gerar transformação no nosso coração. O que vai gerar transformação é a gente conhecer, sabe? Precisa existir o você e Deus. Não pode existir, as pessoas falam quem Deus é pra você e você cria uma imagem de Deus. Não. Vocês precisam saber quem Deus é. Eu falando quem Deus é, beleza, vocês podem entender, mas ele é muito grande. E às vezes você pode não acreditar. Por isso que é bom a gente, sabe, conhecer. Ah, então é isso que ela fala, mas eu não consigo ver isso, porque isso não acontece na minha vida. Mas é porque você precisa buscar. Eu te explicando, talvez eu não vou. Você não vai ter noção, porque Deus é muito grande, gente. E a gente ouvir só de Jesus das pessoas, só dos nossos pastores, nossos líderes, de qualquer pessoa, não é o suficiente. Isso é viver um Jesus cultural. E eu falo isso porque eu vivi isso muito tempo da minha vida. O Jesus cultural é você conhecer Deus baseado naquilo que as pessoas ao seu redor falam. Não, você nunca foi buscar você e Deus, mas você apenas ouviu. E eu falo isso porque eu vivi muito tempo da minha vida. Os meus pais se converteram, eu tinha 8 anos. E eu de fato falo que eu conheci Deus quando eu tinha 18. Porque foi o momento que eu falei, que eu parei, eu tava lendo um livro, eu parei e falei, gente,
Eu não conheço Deus. Eu passei todos esses anos da minha vida achando que eu conhecia alguém, mas eu não conhecia. E não precisa de muito para conhecer Deus. Não precisa, ele é simples, o que ele mais quer é ter intimidade com a gente, é se conectar com a gente de novo. Tanto que ele enviou Jesus. E eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas a gente precisa entender isso. Não adianta a gente só saber e a gente não entender, sabe? E por muito tempo eu vivi um Jesus cultural na minha vida. Hoje em dia, eu falo por mim, hoje em dia as pessoas já estão cansadas de ficar ouvindo coisas. Vamos supor, pode trazer transformação, claro, porque não sou eu, é o Espírito Santo que faz. Mas o que fala mais que as nossas palavras, sabe, é o jeito que a gente vive, é a maneira que a gente vive. Eu posso estar aqui falando uma coisa e não vai adiantar nada se a hora que eu sair ali eu ser uma coisa totalmente diferente. Por isso que eu já cheguei falando que se fosse para me escolher, eu não estaria aqui. Mas quem mandou entregar a vida para Jesus é assim. E é por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que eu não sou de me abrir, eu até falei com a amiga Sandra hoje, eu não sou, tipo assim, e isso chega uma hora que, sabe, dá uma angústia dentro da gente, aperta a gente, a gente precisa falar, e eu não sou assim, eu sou muito complicada de falar as coisas que eu tô sentindo, mas chega uma hora que a gente não vai aguentar. Então, mas a gente precisa ter a nossa própria revelação de quem Deus é. Porque sem intimidade, sem a gente... Eu sei, tipo assim, talvez uma pessoa que nunca ouviu falar de Deus fala, meu Deus, não é possível um trem desse. Você tá falando que só que eu preciso ter intimidade. É porque a gente não entende o poder, o valor que isso tem nas nossas vidas. Voltando lá pro casulo, é fácil estar no casulo, gente? Tipo, é fácil. Você tá passando por tudo que você estiver passando, porque eu sei que cada um aqui tem sua luta diária. Eu sei que cada um aqui, por mais que não seja a mesma coisa que eu tô passando, mas é uma luta. Não tem como a gente achar que a nossa dor ou que a nossa luta é maior do que quem tá do nosso lado. Não. E é fácil? Não é. Mas é necessário pra gente crescer. E crescer dói. Dói muito. Mas é preciso. Então, uma coisa que eu peço de coração pra vocês essa noite, e eu falo pra mim também, é pra gente cuidar, pra gente amar, pra gente abraçar mesmo todos os processos que a gente estiver vivendo. Todos os processos que a gente estiver vivendo. Porque é através deles que a gente vai crescer, é através dele que a gente vai amadurecer. E lembre-se que não é só você que passa dias ruins, não é só você que pode estar sofrendo, não. Todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem dias bons, mas a gente precisa entender que Deus nunca vai sair do nosso lado, o Espírito Santo nunca vai sair de dentro da gente e que Ele é a nossa força. A gente não pode olhar a situação à nossa volta, não. A gente não pode se basear nas situações à nossa volta. O que importa é que Deus é bom e o diabo não presta. Amém. Eu vou até ler um negócio que eu escrevi aqui que eu achei muito legal. O casulo é onde as lagartas são literalmente desmanchadas e refeitas. Os tecidos vão sendo destruídos de dentro para fora, paradinhas por fora, mas passando por uma intensa reciclagem por dentro. E é assim com cada um de nós. Por isso que eu acho tão bonitinho o processo da borboleta. Por mais que ninguém esteja vendo, porque somente a gente e Deus pode saber como é que está o nosso coração. Então, por mais que ninguém esteja vendo, quando a gente está, só a gente e Deus, é lá onde nós vamos ser transformados, onde a gente nunca mais vai ser o mesmo. E por mais que ninguém esteja vendo, tá acontecendo. Porque quem precisa saber é você e Deus, só isso. Mas eu quero que todo mundo feche os olhos, porque eu vou ler um texto. Então eu quero que vocês, todo mundo de olho fechado, e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. Muita atenção nesse texto. E que assim como ele falou muito comigo, eu espero que ele venha falar com vocês. É uma carta de Deus pra gente.
Então esquece tudo, esquece seus problemas, esquece quem está do seu lado, esquece o que você tem que fazer depois daqui, esquece o que você tem que fazer amanhã, esquece tudo. Eu quero que você foque nesse texto que eu vou ler rapidinho. Filho, me escute. Eu sei que os dias têm sido difíceis para você e que se sente sozinho na maioria das vezes. Eu sei que se sente até mesmo invisível diante das pessoas. Elas não veem seu coração como eu vejo. Elas não entendem seu jeito de ser. Sei que você tem lutado bravamente para ser uma pessoa melhor. Alguém que consiga se expressar, mas tem sido difícil, eu sei. Eu te vejo, eu te entendo e eu te amo. Amo o jeito de ser, o jeito como reconhece que precisa da minha ajuda para mudar algumas coisas dentro de você. Sei que nesse momento você tem sentido uma confusão enorme dentro de si mesmo. Eu ouvi quando você disse para que eu desistisse de você. E agora você está bem aqui lendo o meu recado para você. Pois é, eu não desisti de você. Não desista também de mim. Vem, segura a minha mão. Eu vou curar as feridas que ainda estão doloridas em você. Lembranças que te perturbam durante a noite. E sabe essa culpa que você ainda sente? Eu vou removê-la também. Vem, vamos ficar a sós. Vamos conversar mais uma vez. Diz pra mim onde dói ainda. Eu sou o remédio que você precisa. Não se desespere. Eu é quem vou trabalhar em você. Não é por sua força, é pelo meu espírito. Você só precisa estar presente nos nossos encontros. Seja sincero comigo. Essas feridas irão cicatrizar. Vai doer enquanto eu trato das suas feridas. No início vai parecer que estou fazendo uma bagunça ao invés de arrumar, mas na verdade estou limpando. Retiro o que não faz parte da sua casa. Retirando o que não faz parte da sua casa. Eu vou precisar quebrar, amassar. Você vai se sentir desconfortável na maioria das vezes. E talvez se pegue chorando quase sempre. Mas calma. Eu estou com você. Sou eu quem estou te reconstruindo. Te preparando. Talvez você se sinta até mesmo sufocado, desesperado e se sinta mais uma vez só. Espere. É a fase do casulo, pois em breve você se torna uma linda borboleta e poderá mostrar a sua...